Oi pessoal, aqui é o Juliano. Hoje eu vou falar sobre qual é o momento certo para mudar de carreira. Eu tenho recebido algumas perguntas a esse respeito, por exemplo, sobre quando nós devemos realmente deixar o nosso trabalho antigo e procurar um novo trabalho, não só na área de tradução, mas em qualquer área isso pode se aplicar, né? E muitas pessoas tiveram essa experiência, quer dizer, fizeram uma faculdade, depois mudaram ao longo do tempo para trabalhar com outra coisa. Esse, por exemplo, foi o meu caso também. Eu estudei computação e depois de 6 anos trabalhando na área, eu larguei tudo para me tornar tradutor. Mas essa transição, como é que ela acontece e como nós podemos saber qual é o momento certo? A grande verdade é que essa pergunta não tem uma resposta exata, porque cada caso é um caso. Cada pessoa tem uma história de vida diferente e lida com situações diferentes. Então, cada um de nós tem que descobrir no seu próprio caso quando é o momento certo para mudar de carreira. Agora, o que nós podemos ver é algumas perguntas e algumas situações que nós teremos que enfrentar quando isso acontecer. Por exemplo, isso vai envolver você começar a trabalhar com uma coisa que você não conhece muito bem. Será que você está preparado para essa mudança? E também tem a questão financeira. Você já está trilhando uma carreira e mudar para outra carreira, será que você vai conseguir manter o seu nível financeiro ou até superá-lo na nova carreira? Será que você gosta mesmo de fazer aquela nova coisa, que no nosso caso aqui é traduzir? Você gosta de ler textos, de escrever em português, milhares e milhares de palavras ao longo de anos e anos e até décadas? Você gosta de fazer isso? Também tem a questão da insegurança, porque quando você está num trabalho de carteira assinada, você tem uma certa estabilidade e até segurança. Será que você está preparado psicologicamente para abrir mão disso e se lançar de cabeça num mundo desconhecido, onde você vai ter que, a cada dia, pelos seus próprios esforços, ir atrás de novos clientes, novos trabalhos? Ou seja, será que você é organizado o suficiente para levar uma carreira de autônomo, de freelancer, trabalhando sozinho, trabalhando pela internet, com clientes de vários países do mundo, e você vai ter a resistência ao longo dos anos e das décadas para continuar correndo atrás continuamente e se preocupar a cada mês em como será o mês seguinte? Então, várias dessas questões também têm que ser respondidas por cada um de nós. É aquele velho ditado, né? Talvez você esteja trocando o certo pelo duvidoso. Será que você tem o espírito empreendedor para poder montar o seu próprio negócio, criar a sua marca, conquistar clientes? Será que você tem toda essa capacidade, não apenas linguística, mas também gerencial, de lidar com as suas finanças, de se organizar? Tudo isso você tem que responder antes de mudar de carreira. Mas qualquer que seja a resposta, uma coisa é certa: isso não acontece da noite para o dia. Você não vai simplesmente largar o seu trabalho na terça-feira, por exemplo, e já na quarta-feira começar a trabalhar com traduções e apenas substituir um trabalho pelo outro e continuar tudo na mesma. Isso é um processo de médio a longo prazo. Eu tenho mostrado para vocês nos meus vídeos aqui no canal várias estatísticas minhas ao longo de 8 anos ou mais, de quantos clientes eu tenho, qual foi o meu salário ao longo do tempo, quantas palavras eu traduzi ao longo do tempo. Então vocês podem ver que existe um histórico aqui. Não é simplesmente uma coisa estática, é uma coisa que vai progredindo com o tempo. Então, vocês têm que ficar bem cientes de que é um processo que vai levar meses ou até anos para se consolidar.
E durante essa transição, como você vai lidar com um número reduzido de clientes ou um número reduzido de trabalhos até você se estabilizar e se estabelecer na profissão? A gente também precisa de muita força de vontade, mas também de sorte, também de coragem e de insistência. É uma coisa que eu tenho batido muito aqui nesse canal, a questão da insistência e continuidade e acúmulo de clientes ao longo do tempo. Porque, como eu já falei para vocês, apenas depois de 2 anos como tradutor é que eu considero que eu fiquei estável. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui alguns números do meu histórico. Eu me formei em 2002 em computação, comecei a trabalhar na área e em 2007 eu já queria sair dessa área, ou seja, 5 anos depois. Comecei a procurar trabalhos que eu não sabia muito bem o que seriam, talvez professor de línguas, talvez tradutor. Finalmente eu encontrei a opção de tradução pela internet. Me cadastrei no site PROS em setembro de 2007. Comecei a me candidatar para trabalhos e apenas 9 meses depois eu consegui o meu primeiro cliente. Eu ainda vou contar essa história em outro momento. E depois do meu primeiro cliente, em junho de 2008, eu ainda fiquei fazendo as duas coisas. O meu trabalho antigo na área de computação e o meu trabalho novo na área de tradução. Durante 6 meses foi quando eu me senti seguro o suficiente para realmente largar o meu emprego e ficar apenas com as traduções. Hoje eu vejo que pode ter sido uma decisão precipitada e até arriscada, porque nos meses seguintes ou anos seguintes, como eu posso ver hoje nas minhas estatísticas, eu ainda fiquei com uma grande instabilidade nas traduções ao longo de 2 anos. E só a partir de 2010 foi que eu consegui realmente um número de clientes e trabalhos suficientes. Para vocês terem uma ideia sobre o volume de trabalhos que eu tinha no começo da minha carreira, em 2008 eu participei apenas de 40 projetos de tradução. Em 2009, de 43 projetos. E em 2010 foi quando eu participei de 555 projetos de tradução, ou seja, centenas. E a partir daí eu comecei a participar de mais e mais projetos. A partir de 2011 eu já tinha ultrapassado mais de 1000 projetos de tradução. O que isso significa em palavras? Em 2008 eu trabalhei 333 mil palavras, em 2009 601 mil palavras e em 2010, quando eu atingi um número de trabalhos grande o suficiente, eu já trabalhei mais de 1,5 milhão de palavras. Então eu considero que a partir de 2010 apenas, com 1,5 milhão de palavras ou mais por ano, foi que eu realmente me estabilizei naquela profissão. Os 2 primeiros anos, 2008 e 2009, eu ainda estava minerando o terreno, ainda estava sentindo. Então, pessoal, é uma coisa que vai levar tempo, vai levar meses ou até anos. Se você começar hoje, talvez apenas em 2018, talvez apenas depois da Copa do Mundo da Rússia, depois das eleições presidenciais do Brasil, daqui a 2 anos, é que você esteja estabilizado. Eu espero que talvez até mais rápido, porque vocês estão recebendo dicas aqui de como eu fiz, coisa que eu não tive ao longo da minha carreira e no início dela. Então, que uma coisa fique bem clara, isso não é uma coisa rápida, é uma coisa que vai levar tempo e vai existir um momento em que você vai ter que trabalhar no seu trabalho atual e simultaneamente ficar traduzindo nas suas horas vagas. O que eu fiz foi, eu trabalhava ao longo do dia, de manhã e de tarde, no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, onde eu era concursado, e de noite e nos fins de semana eu traduzia. Eu fiz isso durante 6 meses, o que eu hoje vejo que foi pouco tempo.
Eu fui até apressado demais. Talvez eu pudesse ter esperado mais tempo ainda até me estabilizar melhor. Mas cada caso é um caso, como eu disse. Talvez você tenha que fazer isso durante um ano e meio ou 2 anos, até sentir que tem clientes e trabalhos o suficiente para te manter. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. E para ilustrar, eu vou agora mostrar o meu gráfico de palavras traduzidas mês a mês, de junho de 2008 até hoje, outubro de 2016. Ou seja, são quase 8 anos e meio de estatísticas. É um gráfico de barras e vocês vão ver que os 24 meses iniciais foram como uma montanha russa, com muitos altos e baixos. Teve meses que eu traduzia bastante, teve meses que eu não traduzia nada. Mas depois de 24 meses, ou seja, depois de 2 anos, eu consegui um número substancial de clientes, e aí vocês vão ver que o gráfico ele já se torna parecido com a paisagem de uma cidade com muitos prédios, um do lado do outro, e uma coisa bem homogênea, digamos assim, e mais segura. Então vamos dar uma olhada aqui no meu gráfico, comparando os 2 primeiros anos com os 6 últimos anos. Vocês vão ver a diferença nessas barras ao longo do tempo. Vamos lá. Aqui está, pessoal, o gráfico de barras que eu queria mostrar para vocês. Ele vai de junho de 2008, que é essa primeira barra aqui, até outubro de 2016. Ou seja, aqui nós temos 101 meses de tradução. Agora eu quero que vocês vejam aqui os meus 2 primeiros anos, ou seja, os 24 primeiros meses, essas 24 primeiras barras. Como vocês podem ver, é um gráfico que tem altos e baixos. Aqui tem meses em que eu traduzia em torno de 100 mil palavras, vocês podem ver aqui. Outros meses eu não traduzia nada, praticamente. 50 mil palavras, 25 mil. É um gráfico muito irregular, como vocês podem ver aqui, e muito arriscado. Tinha meses aqui, ó, vocês podem ver, o 4º mês, o 7º mês, o 17º, esses outros meses aqui, ó, 20, 21, 22, também muito poucas palavras traduzidas, quase nada. Eu quero só enfatizar aqui para vocês que vocês veem uma certa regularidade aqui nessa região aqui. Isso aqui, pessoal, foi um projeto muito grande que eu peguei em 2009, a tradução de um jogo chamado Runes of Magic, um jogo de RPG online. E por causa desse projeto, eu tive uma certa estabilidade aqui durante um semestre, mais ou menos. Foi exatamente nesse período que eu morei na Europa, em 2009. De março até setembro de 2009. Mas vocês podem ver que realmente os 24 primeiros meses aqui não é nada legal, né? Aqui, nesse eixo vertical, vocês podem ver quantas palavras eu traduzi, né? Em cada barra dessas, em cada mês. Agora, o que aconteceu aqui depois de 2 anos? Essa barra aqui, o mês 24, é exatamente o mês de maio de 2010. Então, foi a partir daqui, do 24º mês em diante, em que vocês podem ver o que aconteceu. Olha só, as barras aqui, elas estão bem grandes. Ou seja, eu estou traduzindo e revisando muitas palavras todos os meses. Vocês podem ver que a maioria das barras está aqui entre 100 e 150 mil palavras. Tem alguns meses em que eu ultrapassei aqui de 150 a 200 mil palavras. E alguns meses excepcionais em que eu cheguei perto de 250 mil palavras.
mas o que conta mesmo aqui é que a regularidade está aqui entre 100 mil e 150 mil palavras. Então, como vocês podem ver, os 6 últimos anos e meio, eles têm um aspecto muito diferente dos 2 primeiros anos, que são esses aqui, ó. Aqui são os 2 primeiros anos. Poucas palavras por mês, às vezes meses sem nada, muito irregular. Aqui eu ficando sem trabalho, aqui eu me arrependendo, aqui eu correndo riscos de ficar sem dinheiro. Só que depois de 2 anos, eu atingi aqui um nível de clientes e de trabalhos que realmente foi um nível aqui, ó, perto de 150 mil palavras por mês, traduzidas e revisadas. E também nos anos seguintes, mantive mais ou menos, como vocês puderam ver no meu outro gráfico de palavras traduzidas ano a ano, eu consegui até diminuir um pouco as minhas palavras a cada ano e mesmo assim continuar ganhando mais, no caso aqui com a tarifa de tradução maior. O que eu quero enfatizar aqui nesse gráfico é exatamente isso. Os 2 primeiros anos, onde vocês podem ver que é uma coisa muito pouca de palavras traduzidas e revisadas, altos e baixos, meses em que eu não estou traduzindo nada, em que estou ganhando praticamente nada. Então, essa situação aqui nos meus 2 primeiros anos de tradutor não era nada legal, mas é um período que provavelmente todas as pessoas vão passar por ele, porque é um período de ajustes, um período que você está montando a sua clientela. E a segunda parte do gráfico é exatamente de 2 anos para frente, quando vocês podem ver aqui que as barras já estão bem altas. Então é um período de estabilidade, um período de tranquilidade. Você já tem muitos clientes, muitos trabalhos aqui por mês. Então você já está mais tranquilo. Então, realmente é isso, pessoal. Um começo difícil e instável, mas também, depois que você passa pelos problemas, você tem uma estabilidade. Isso aqui é o que nós temos que buscar, a estabilidade na profissão, que só se dá com muito esforço e muita busca, força de vontade e também com o tempo. Então, pessoal, espero que tenham gostado aqui desse gráfico e saibam o que esperar aí no início da sua carreira e no meio da sua carreira e ao longo do tempo, quando ela vai avançando. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado aí as dicas. Espero que não tomem nenhuma medida precipitada. Vocês têm que tomar cuidado, porque é uma coisa que vai levar meses ou até anos para fazer essa transição. Então, não se apressem. Vocês têm que pesar aí o que significaria você não ter trabalho durante um mês. Será que você tem um apoio, talvez da sua família ou do seu cônjuge, ou você tem reservas financeiras suficientes para esses casos? Então, tudo isso tem que ser pesado, caso a caso. Cada pessoa é que pode responder essa pergunta por si mesma. Felizmente, no meu caso, apesar dos altos e baixos, eu consegui ainda em 2008 e 2009 me manter com as traduções ao longo do tempo. Mas eu confesso para vocês que teve meses ao longo desses 2 primeiros anos em que eu me arrependi. Durante algum tempo eu pensei, puxa vida, não deveria ter feito isso. Agora estou aqui a ver navios, sem trabalho, sem dinheiro. Mas claro, continuei insistindo. Eu já tinha largado meu emprego anterior, não podia fazer agora outro concurso para voltar para ele, ou se eu quisesse seria bastante difícil. Então eu fui em frente, insisti mais e mais ainda, e chegou um momento que realmente as coisas começaram a dar certo de uma forma mais tranquila. Mas teve isso, teve momentos, teve meses em que eu não tive trabalho, teve momentos de dúvida que eu tive. Então vocês têm que saber que isso vai acontecer. Vocês vão se arrepender em algum momento, provavelmente. Vocês têm que continuar insistindo. Vocês têm que achar soluções. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que você tem que alimentar ela
o tempo todo, ao longo dos anos e anos, até hoje, 8 anos e meio depois, eu ainda estou procurando novos clientes, ainda estou procurando novas parcerias, tenho que ficar enviando e-mails para clientes antigos, dizendo que estou disponível. Tem momentos em que eu estou lotado de trabalho, tem momentos em que eu estou com menos trabalho. Enfim, já mostrei para vocês também gráficos aí que vocês podem analisar por si só. E para finalizar, eu quero comentar sobre a cena de um filme chamado Wanted, O Procurado, de 2008, um filme com Morgan Freeman, Angelina Jolie e James McAvoy. Esse é um filme de ação onde o personagem do ator britânico James McAvoy, ele é um cara que trabalha no escritório. Ele não aguenta mais aquela vida de ir todo dia para o trabalho, trabalhar naquele cubículo do seu computador. Ele tem uma chefe que é super chata, ele não gosta nada do seu ambiente de trabalho e um determinado dia ele recebe uma proposta de emprego. Claro que vocês vão ver que no filme a proposta de emprego é para se tornar um assassino profissional, mas isso não vem ao caso. Ele recebe essa proposta de emprego e tem uma cena no filme em que a chefe dele está brigando com ele no escritório e tem um momento que ele explode e ele decide largar tudo e seguir aquela nova carreira, né? No caso do filme, uma carreira de assassino. Mas eu vou deixar aqui para vocês o link dessa cena no YouTube. É muito legal. É um cara que ele larga tudo e vai seguir uma nova carreira. É uma cena que pode até não ser tão profissional assim, né? O tipo de atitude que ele toma diante dos colegas e diante da chefe dele. Mas de toda forma é uma cena bem interessante de uma pessoa que largou a sua carreira para seguir um novo caminho. Então, um filme bem interessante. Espero que gostem também dessa indicação, O Procurado. E aqui está a cena e também o script aqui das falas da cena desse filme. Muito legal, um abraço a todos, espero que tomem as decisões informadas e tomem muito cuidado e não se precipitem, pessoal. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.